Bom dia, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje eu estou trazendo aqui mais uma análise, uma breve análise resumo, dessa vez do livro As Novas Faces do Fascismo, o Populismo e a Extrema-Direita, do autor italiano chamado Enzo Traverso. É um livro, enfim, tem essa tradução, é um livro encontrado aí nas principais livrarias online, e eu considero que é um livro essencial porque ele trata de vários assuntos, além, obviamente, de tratar do próprio fascismo em si, né, do conceito de fascismo, mas que geram polêmicas. Isso tanto para o senso comum, para a discussão, o debate do dia a dia, né, sobre a política do dia a dia, como também algumas questões acadêmicas significativas. E eu li esse livro esse ano, então ele foi muito importante. Eu acho que agora então ele ganhou uma relevância maior ainda, a minha leitura tendo sido realizada esse ano, porque a gente está vivendo um momento em que se discute muito se a gente pode chamar determinadas questões de fascismo e se isso seria correto historicamente. E ele enfrenta esse desafio e eu acredito inclusive a contento, né? Ele consegue ser feliz nas colocações, mesmo naquelas que ele não coloca um ponto final, mas ele não fugiu de nenhum debate desse tipo. O livro em si, ele é dividido em duas partes, cada parte tem 3 capítulos, e ele vai abordar, como eu disse, várias questões. Mas o que eu quero ressaltar aqui do livro, de bom, positivo, assim, logo de cara, ele tem um rigor conceitual muito bom. O Enzo Traverso, ele tem uma proximidade muito grande com a história e a ciência política. Então, ao contrário de alguns outros livros, que às vezes são escritos apenas por historiadores, apenas por cientistas políticos, que ficam mais isolados nesses campos, a gente tem o que um complementaria o outro, né? Nisso não precisa, porque o Enzo ele lida muito bem com as duas situações, tanto com a análise dele política do momento atual, quanto o olhar histórico que ele tem sobre os fenômenos, né? Então, por exemplo, ele sobre o termo fascismo, né? Como a gente nomearia o que a gente está vivendo, né? O Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro, o Erdogan, na Itália, a ascensão do fascismo, o próprio fenômeno da Marine Le Pen na França. O que seria isso, né? Como a gente poderia nomear esses movimentos? Ele aborda, né? Ele fala sobre a consideração sobre neofascismo, enfim, essas diferentes terminologias, mas não se trata um vídeo curto desse, não poderia abordar, mas aí ele opta por utilizar o termo pós-fascismo. Né? Ele considera que o pós-fascismo ele respeita o fascismo histórico dessa maneira, né? Dentro do seu contexto histórico, né? Que é aquilo que ele está chamando de Mussolini, de Hitler na Alemanha, né? Ainda que na Alemanha tenha suas particularidades. E ele, quando ele coloca o termo pós, ele considera como algo que está inacabado, né? Então, ou seja, está em construção. E eu acredito que essa é uma boa saída. Ele fala sobre, como vocês podem perceber, né, tem no livro Populismo e a Extrema-Direita. Então ele fala, ele também não foge ao debate do termo populismo, e ele considera de síntese, né? Em síntese vamos colocar assim, ele considera que o termo populismo foi muito utilizado pelo senso comum para acusar o lado oposto, né, no campo político. E isso esvaziou um pouco de sentido o termo, mas ele acredita que ainda é possível utilizar o termo populismo com um rigor conceitual, teórico, respaldando determinadas perspectivas. E aí, o que seria esse pós-fascismo, né, do Enzo Traverso? Eu não vou esmiuçar aqui, né, mas basicamente há elementos que remetem ao fascismo histórico. Então a xenofobia, e a gente tem que lembrar muito da xenofobia principalmente europeia, né, com relação aos imigrantes, mas a gente pode falar também de pequenas situações, como no Brasil a gente tem o caso sempre, o retorno dessa velha história dos nordestinos, não seria bem uma xenofobia, mas enfim, é um preconceito contra uma determinada população, né? A questão da antipolítica, né? Esse pós-fascismo mantém a antipolítica. O anticomunismo, como sempre, né? Não podemos virar uma Venezuela, Cuba, né? Vamos comer cachorro e essas histórias.
E, ao mesmo tempo, ele assume também uma questão um tanto neoliberal no seu discurso, pelo menos, né? A gente sabe que, por exemplo, o Bolsonaro, que a gente enquadra, eu considero como sendo um governo de extrema-direita e, eventualmente, sim, porque não um pós-fascista, se for dentro dessa ótica do Enzo Traverso, há um discurso muito forte de neoliberalismo, né? De que não ajudar os pobres, cada um responsável por si, ser republicano não perpassa por ter responsabilidade pelo aquilo que acontece na sociedade. Só que acaba que a gente sabe que esse discurso é ambíguo, né? Porque o Bolsonaro que fala isso, do Paulo Guedes, é o mesmo Bolsonaro, por exemplo, que dá um auxílio, um Bolsa Família, na verdade, mas que ele chama de Auxílio Brasil, de R$ 600, né? Mas esses são os inimigos, né? O bem-estar social e o anticomunismo são inimigos. Dois pontos, né, para finalizar assim, não são obviamente as únicas questões que o livro dele tem, mas são pontos fundamentais que eu considero na linha narrativa que ele constrói ao longo do seu texto e que eu acredito que são interessantes. Ele vai falar sobre a política identitária como algo que de alguma maneira permeou, possibilitou, facilitou a ascensão do pós-fascismo. E aí é um debate muito complexo, mas como eu disse, ele não foge. E ele vai dizer, em síntese, né, sintetizando aquilo que ele diz, que a política identitária ela ocasionou um efeito ambíguo. Por um lado, ela foi positiva porque, sim, ela conseguiu direitos para os negros, a população LGBT, LGBTQIA+, enfim, ela consegue direitos. Por outro lado, ela acabou colocando determinados grupos de uma forma, acaba marginalizando alguns grupos, né? Coloca a margem da sociedade. Então a gente está te dando esse direito, mas para vocês, fica aí, ou seja, há um caráter individualista, né? É um caráter que eu diria, inclusive, até capitalista, né? Quando aquele velho debate, né, sobre se fere minha existência, eu serei resistência, né? Esse é um debate que ele não foge. E por último, o Enzo Traverso, e aí eu acho sensacional, é o debate que ele constrói no livro em torno do termo revisionismo. Revisionismo, quando a gente fala em história, ele já por si só já vem como algo carregado de um sentido negativo. Então se fala, por exemplo, vamos fazer novos estudos sobre a ditadura. Já está querendo rever, já tá... E ele diz que não pode ser feito dessa forma, que inclusive como desde o início o revisionismo inclusive ele é mal visto de alguma maneira, isso permitiu o preenchimento de determinadas narrativas pelo pós-fascismo. Aquele lugar que a academia não ocupou porque não queria, tinha receios de chegar a conclusões em estudos sobre direita, extrema-direita, nazismo, fascismo, racismo, isso impediu que a academia avançasse no senso comum um debate fundamental. E esse espaço que se criou, essa lacuna que se permitiu existir pela academia, acabou sendo ocupado de alguma maneira pelo fascismo, né? Por esses movimentos. Isso é uma leitura mais minha, uma inferência mais minha do livro. Bom, a dica de livro hoje foi essa, né? O vídeo ficou novamente mais extenso do que eu queria, mas eu recomendo, sobretudo para esse momento, para a gente entender que as comparações, principalmente de chamar determinadas pessoas de fascistas, são comparações muito mais de estrutura do que de conteúdo. E esse livro ajuda a gente a entender isso. Valeu? Abraço!